Isso é tudo que cai em embriologia no Enem. Pois é, o que eu quero te passar nesse vídeo, sem enrolação, é o que você não pode sair daqui sem saber para resolver questões de embriologia na sua prova de biologia do Enem, tá bom? Então, se cair em embriologia depois desse vídeo, você vai conseguir fazer essa questão, você vai conseguir resolver essa questão. E esse é o meu compromisso com você, beleza? Então, sem mais delongas, eu já venho aqui para o nosso slide para a gente começar a conversar sobre isso. Então, qual é o principal ponto aqui, tá bom, meu querido, minha querida? Para você resolver questões de embriologia da forma como o Enem gosta de cobrar, na forma que o modelo de questão do Enem cobra, você precisa conhecer as etapas e as condições. O que significa, professor? Eu preciso ter um conhecimento das etapas da embriologia, das etapas embriológicas, do desenvolvimento embrionário, e eu preciso entender as condições que estão acontecendo em cada uma dessas etapas, ou seja, o que ocorre e onde ocorre dentro dessas etapas, beleza? Basicamente é isso. Realmente é básico, tá? Porque isso daqui é o fundamento da embriologia. E o Enem gosta de cobrar fundamentos. Quando você consegue dominar esses fundamentos, com certeza você consegue desenvolver questões de resolução de problemas, de variações e assim por diante. Não dá para resolver questões de exceção, questão de abordagens de variações, se eu não tenho uma boa apreensão dos meus fundamentos daquele conhecimento, daquele conteúdo, beleza? Então já vem comigo aqui para poder eu conseguir explicar para você a primeira etapa da embriologia. Então a primeira etapa da embriologia aqui, do desenvolvimento embrionário, por exemplo, de um animal ou de um ser humano, vamos usar os humanos aqui como, né, a base do nosso pensamento embriológico, tá certo? É a fase de segmentação. O que é a fase de segmentação, professor? A fase de segmentação nada mais é uma fase onde as sucessivas mitoses, divisões celulares, vão acontecendo e vão estruturando o primórdio do desenvolvimento embrionário, que é nada mais nada menos do que a formação do embrioblasto, tá certo? Então eu vou mostrar para você como é a formação do embrioblasto. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui é o seguinte: nós precisamos entender como ocorrem essas divisões e a partir de que momento isso vai começar a acontecer. Então vamos lá. O ponto de partida é exatamente aqui, ó, o ponto da fecundação, ok? Então aqui está acontecendo nada mais, nada menos do que o processo de fecundação. É aqui onde ocorre a união dos gametas, do ovócito de papai com o espermatozoide de mamãe, tá certo? Então as coisas começam a acontecer a partir daqui. A partir do momento que ocorre a fecundação, eu tenho a formação do meu zigoto, ou seja, eu uni um gameta N com outro gameta N e eu formei a minha célula primordial, que é o meu zigoto, tá certo? Então esse aqui é nada mais, nada menos do que o nosso zigoto. Beleza? Tudo bem até aqui? Isso daqui não é segredo para ninguém, não é novidade para ninguém. A partir desse momento, nós vamos começar a ver um conjunto de mitoses sucessivas. Então, eu vou colocar isso daqui descrito. Olha só, as mitoses vão começar a acontecer a partir deste momento. Então, esta célula inicial, ela vai começar a se dividir. Porém, perceba que o conjunto não está sofrendo alteração do volume. Ou seja, apesar de eu ter um número maior de células, o tamanho, o volume dessa estrutura, ele permanece, tá? Então, enquanto eu tenho aqui um processo de sucessivas mitoses que aumentam a minha contagem de células, mas sem aumentar o volume da estrutura, eu vou alcançar um estágio a partir de 16 células, que é denominado de mórula. Ok? Então, nós estamos falando aqui deste primeiro estágiozinho, que é o estágio de mórula. É nada mais, nada menos do que uma massa de células, ok? Que tem aí o seu processo de divisão celular, que é essa etapa de segmentação. Depois que a gente tiver esse estágio atingido, nós vamos começar a ver uma divisão, ou seja, uma segmentação, uma separação em tipos e localidades específicas de células, formando essa estrutura que está um pouquinho mais para a direita aqui. Esta estrutura, ela vai ser formada por dois conjuntos separados de células. Então, uma parte daquelas células que surgiu durante o período ali das divisões celulares, das mitoses, vai se acumular nessa porção superior, nesse polo superior, formando aqui o que nós chamamos de embrioblasto, tá certo?
Por que que isso daqui é chamado, professor, de embrioblasto? Olha só, o embrioblasto ele vai ter a capacidade, será, portanto, responsável pela origem de todas as células que compõem o embrião. Então, todas as células que compõem a pele, os órgãos internos, os ossos e assim por diante, vêm dessa massa de células aí roxinha. Essa célula, essa massa de células em volta, que está na cor verde, né, ela vai ser o que nós chamamos de trofoblasto. Peraí, professor, uns nomes difíceis aparecendo, eu começo a me complicar, mas não precisa se preocupar. É só você memorizar o quê? A estrutura e o nome difícil ele vem de combo ali. Trofoblasto. O que é isso, professor? São as células que envolvem as células que darão origem ao embrião, né, que foram as que a gente viu anteriormente, aquela massa de células roxinha. E a partir desse cenário aí, essas células que envolvem essa estrutura, elas vão estar ali associadas com o desenvolvimento dos anexos embrionários e com a formação da placenta, no caso do desenvolvimento embrionário humano. Ela vai ajudar a degradar a parede do útero para implantar estas células do embrião, beleza? Por conta dessa separação desses grupos de células, surge aqui um espaço, uma cavidade, tá certo? Que agora será denominada de blastocele. E aí, quando eu noto o surgimento desta blastocele, eu consigo chegar na minha classificação de etapa que eu atingi quem, professor? Eu atingi ninguém mais, ninguém menos do que a etapa de blástula, ok? Então, a blastocele, ela vai marcar exatamente o surgimento da minha blástula, beleza? Então é exatamente isso que vai estar aparecendo para a gente aqui. Depois eu faço o complemento aqui, só para a gente não perder tempo. Então, esta aqui será a etapa conhecida como etapa de blástula. Portanto, esta estrutura é a estrutura que nós conhecemos como blastocisto, beleza? Então, o blastocisto agora vai permitir que o desenvolvimento embrionário siga para a próxima fase. Então, eu saio daqui e venho para a fase de gastrulação. Espera aí, professor, o que é essa segunda fase? Essa fase de gastrulação. Olha só, eu quero dar para você justamente a etapa principal que ocorre aí, que é o que marca essa segunda etapa. É a etapa de surgimento dos folhetos ou tecidos embrionários. Peraí, professor, eu preciso de uma pausa. Calma, não tem problema. Sem pressa e sem pressão. Olha só o que é que vai acontecer. Eu quero que você preste atenção neste desenhozinho que eu vou trazer aqui para você, tá bom? Então, olha só o que é que vai acontecer. O blastocisto, que é aquela última etapa que a gente viu ali no primeiro quadrinho, ele vai sofrer uma divisão, uma separação espacial daquelas células do blastocisto. Perceba que aquela massa de células em roxo, ela se dividiu em três estruturas. Uma roxinha mais superior, uma intermediária verdinha e uma mais inferior, que é o que a gente chama ali de coluna vermelha, tá bom? Então, o que é que isso representa para mim? Lembra que um tecido, ele nada mais é do que um conjunto de células. Se ele é um conjunto de células, o que é que eu estou dizendo aqui nessa etapa? Que a gastrulação é a etapa onde ocorre o surgimento de conjunto de células embrionários, de conjuntos de células embrionários que terão funções diferentes no futuro, tá? Então, nesta etapa, você vê que surgem três coisas diferentes, três estruturas aí, ou seja, três conjuntos de células diferentes. Eu tenho um conjunto roxinho, eu tenho um conjunto verdinho e eu tenho um conjunto vermelho. Esse verdinho não é mais o envoltório, porque eu já dei nome a ele na etapa passada. Esse verdinho aí se refere a esse conjunto aqui, tá bom? Se refere a esse conjunto aqui dentro daquela massa de células roxas, tá? Só para ficar bem claro. Quais são esses conjuntos? Aquela que está mais externa vai ser denominada de ecto, porque está mais para fora, derme, que é um conjunto de células, que é um conjunto aí, né, de folheto, tá certo? Aí eu vou ter a mesoderme, que é essa intermediária que está aí, meso, né, de intermediária, e um conjunto de células, ou seja, um tecido que está mais interno, voltado para o interior da estrutura. Então eu vou aí
observar o surgimento da minha endoderme. Beleza? Então, estes queridões aqui que nós citamos agora, eles são os tecidos embrionários. Então, eles são os primeiros conjuntos de células com funções específicas que o embrião tem, tá bom? Então, esses caras darão origem na próxima fase a tecidos que formarão a estrutura corporal do embrião. Beleza? Então vamos entender um pouquinho como é que isso funciona. Professor, o que é que vai acontecer? Na etapa de organização, cada um desses conjuntos de células iniciais vai dar origem a conjuntos de células diferenciados, que são os tecidos que formarão o embrião. Então aí eu vou começar a ver a partir dessas estruturas iniciais, surgimento de pele, surgimento, né, de órgãos internos, de revestimentos internos e assim por diante. Então, a etapa de organização, que é a terceira e última, ou etapa de organogênese, ela vai ser a etapa onde a gente vê a formação de tecidos diferenciados com funções específicas a partir desses tecidos iniciais, tá certo? Que são aí indiferenciados ainda. Então, o que é que vai acontecer? A minha ectoderme, ela vai formar para o embrião quais tipos de tecidos, professor? Vai formar os tecidos de revestimento externo. Então, vou deixar aqui ó, só para você visualizar. Os tecidos de revestimento externo, ok? E o sistema nervoso, que ele se origina a partir do que nós chamamos de neuroectoderme. Beleza? Então, a neuroectoderme é o que forma para a gente o tecido nervoso. Tranquilo? Então, a ectoderme dará origem futuramente a dois tecidos diferenciados. Os tecidos de revestimento externo, como por exemplo a pele, e os tecidos que estão associados com o nosso sistema nervoso, como por exemplo o tubo nervoso dorsal, vai formar as estruturas encefálicas e assim por diante. A mesoderme, ela vai formar aí os tecidos de preenchimento do organismo, que seriam aí os tecidos conjuntivos, tá? Os tecidos conjuntivos, como por exemplo, né, a derme que fica abaixo da nossa pele, como por exemplo aí, né, o tecido muscular, o tecido ósseo, tudo isso são tecidos que vão preenchendo o organismo. E a gente vai ver também o revestimento da cavidade corporal. O que é a cavidade corporal? Dentro da classificação animal, é aquilo que nós chamamos de celoma. Se nós pensamos no organismo humano, o que é essa cavidade? É o buraco que a gente tem dentro do nosso organismo, onde os órgãos ficam alojados. Então imagine que você tem estômago, intestino delgado, grosso, rim, tudo isso está dentro de uma cavidade, beleza? Elas têm espaços internos, porque a comida vai passando por dentro do tubo, logicamente, mas elas estão localizadas em uma cavidade, né, que é um buraco dentro do nosso corpo. E o revestimento dessa cavidade é feito pela mesoderme. Não é o revestimento interno do órgão, tá? Por exemplo, o revestimento interno do estômago, do intestino, não. É o revestimento da cavidade onde eles estão, tá certo? Que seria o nosso abdômen. Então, isso daqui é o revestimento da cavidade abdominal, por exemplo, que quando a gente é adulto se transforma no nosso peritônio. Se você já ouviu falar, né, nesse nome, é o revestimento da nossa cavidade abdominal. Você que quer um curso de saúde, você com certeza vai ouvir esse nomezinho quando você estiver pagando lá a matéria de anatomia, beleza? E por fim a gente tem aí a endoderme. A endoderme dará origem a toda a parte de revestimento interno do nosso organismo. Então, nesse sentido, nós estamos falando agora sim do revestimento interno de órgãos que são tubulares, né, que têm espaços internos, como os vasos sanguíneos, como o tubo digestivo, o tubo respiratório. Todo esse revestimento interno vai ficar a cargo aí da endoderme. Então, agora você tem um panorama geral, tá certo? Associado com o que, professor? Associado com as três etapas que nós temos do processo embrionário humano. Estudar desse jeito facilita para você? Então eu quero deixar um presente para você. Você pode clicar no link aqui abaixo e resgatar 15 dias de acesso à minha plataforma de biologia de graça.
O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você pode sair dessa aula que eu estou te dando aqui, esse resumão, e assistir o meu módulo inteiro de embriologia, onde eu vou não só mostrar isso daqui de forma detalhada e com imagens, como também eu vou trazer as variações, eu vou trazer as exceções e tudo mais que está associado com esses processos de forma detalhada. Então, resgata esse presente que eu estou deixando para você e depois você me agradece, beleza? Então, depois desse vídeo, você tem agora nas mãos o que você não pode sair daqui sem saber para resolver questões de embriologia. Agora, pode baixar uma listinha de embriologia e resolver tranquilamente que você não vai mais errar. E para o seu 15 de 15 em biologia, continua comigo aqui. Valeu!